Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos dando início à nossa terceira aula da semana 8, mas antes de falar do assunto desta aula, quero deixar um recado muito, mas muito importante para você. No final do vídeo vai ter um assunto falando sobre a prova bimestral. Ai meu Deus, a prova, né? Exatamente. Então assista o vídeo até o final para você ficar por dentro da prova bimestral. Agora, falando dessa aula, hoje nós vamos aprender o MDC. O que significa MDC? Ó, o M de maior, D de divisor e o C de comum. Maior divisor comum. Quer aprender? Vem comigo então. Nas aulas anteriores, nós aprendemos sobre os divisores de um número, certo? E hoje nós vamos aprender sobre o maior divisor comum, tá? Que é o que nós chamamos de MDC. Como o nome já diz, né? É maior, gente. Maior divisor comum. Então a gente está continuando a falar de divisores, certo? Então eu quero saber o MDC de 6 e 10. Eu quero encontrar o maior divisor comum a 6 e 10. Para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos listar aqui, ó, a sequência dos divisores de 6 e também dos divisores de 10. Tá legal? Então vamos lá. Ó. Divisores de 6. Nós já vimos isso nas aulas anteriores, né? Eu não vou ficar procurando eles de novo, tá? Eu sei que os divisores de 6 são 1, 2, 3 e 6. Tá certo? E os divisores de 10 nós encontramos também já na aula passada, que é 1, 2, 5 e 10. Perceba que essas duas sequências, elas têm divisores comuns. O que são divisores? Divisores comuns. São aqueles que se repetem nas duas sequências. É o caso do 1, certo? E é o caso do 2. Então, esses que eu circulei de verde são os divisores comuns de 6 e 10. Agora, qual que eu vou querer? Qual desses eu quero? Eu quero o maior, tá? O maior entre os divisores comuns. Entre 1 e o 2, qual deles é o maior? O 2. Pronto, né? Então, morreu o assunto aqui, ó. O MDC de 6 e 10 é igual a 2. Vamos fazer outro exemplo aqui? Vamos ver se cabe. O MDC de 8 e 12. Vamos lá, ó. MDC de 8 e 12. Quem é, né? O MDC de 8 e 12. Então, a gente vai procurar aqui, ó, os divisores de 8 e de 12. Né? Aproveitando os exercícios anteriores, os divisores de 8 são 1, 2, 4 e 8. Os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Certo? Agora, quais desses divisores são comuns? Quem são os divisores comuns? O 1, o 2 e o 4. Certo? Desses que são comuns, qual deles é o maior? Bom, o maior é o 4. Então, o MDC de 8 e 12, né, o maior divisor comum de 8 e 12 é 4. Fácil, né? Desde que a gente conheça a sequência de divisores, fica fácil. A gente circula aqueles que são iguais, que se repetem, depois pega o maior deles. Agora, tá vendo essa caveirinha que eu coloquei aqui, ó? Quando a gente vê esse símbolo em alguma embalagem, em algum rótulo, isso significa cuidado, né? Cuidado. Não confunda MDC com MMC. MMC a gente viu na semana passada, né? O que significa MMC? Menor múltiplo comum, tá? Então, reparem que a gente tem algumas ideias parecidas, né? Aqui a gente tem maior divisor comum, aqui a gente tem menor múltiplo comum. Então, tome muito cuidado com isso. Vamos só recordar como é que a gente fazia o menor múltiplo comum? Bom, a gente pegava a sequência dos múltiplos de 6, a sequência dos múltiplos de 10, circulava aqueles que eram comuns e depois pegava o menor deles, tá? Então, vamos lá, os múltiplos de 6. 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42,
48, 54, 60 e assim vai. Múltiplos de 10. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e assim vai. Uma sequência infinita, né? Lembra que a sequência de múltiplos sempre é infinita. Agora a gente vem aqui círculos que são comuns. Bom, comum é o 0. Depois eu tenho o 30. Tenho aqui também o 60. Depois ia aparecer o 90, o 120, o 150. Dos múltiplos comuns de 6 e 10, qual deles é o menor? Excluindo o 0, né? Lembra que a gente exclui o 0. O menor deles é o 30, tá? Então, uma coisa é o MMC, outra coisa é o MDC, tá? No MMC a gente está relacionando com a sequência de múltiplos. E aí a gente quer o menor deles. No MDC a gente está relacionando a sequência de divisores. E aí a gente quer o maior deles. Então fique muito atento com isso. Vou colocar um problema aí na sua tela agora. É um problema da apostila. Então pause o vídeo e tenta fazer a leitura e preencher a apostila antes do professor. Eu já venho com a resposta. E aí, conseguiram resolver esse problema que foi colocado na sua tela? Bom, o problema é o seguinte. Vai ter uma gincana, você tem 24 crianças, 18 adultos. E aí você vai dividir essas pessoas em equipes. De tal maneira que a quantidade de crianças em cada equipe tenha que ser a mesma. Tá legal? E se eu não estiver enganado, tem que ser a maior possível, né? Qual é o maior número de equipes possível que a gente pode formar? Bom, e a quantidade de adultos em cada equipe também tem que ser a mesma. Eu não posso colocar 10 adultos em uma equipe e 8 na outra. Tá legal? Essa é a ideia. Eu não posso ter 6 crianças numa equipe, 8 na outra equipe, 10 na outra equipe. Tá certo? Então a quantidade de crianças tem que ser a mesma em cada equipe, a quantidade de adultos tem que ser a mesma em cada equipe e eu quero o maior número possível de equipes. Tá legal? Então vamos pensar assim, primeiro só na parte das crianças. Quantas equipes eu posso ter envolvendo só as crianças? Lembra que a quantidade de crianças em cada equipe tem que ser igual. Então eu posso ter apenas uma equipe com crianças? Posso, porque aí eu consigo dividir as 24 crianças em uma equipe apenas. Vai dar 24, certo? E não vai sobrar nada. Então eu posso ter aqui, ó, uma equipe com 24 crianças. Tá? Eu posso ter uma equipe. O que mais que eu posso ter com crianças? Pensando só nas crianças, tá legal? Eu posso dividir as crianças em duas equipes? Posso, né? Eu posso ter duas equipes de crianças? Claro que sim. Por quê? Porque 24 é divisível por 2. Né? 24 é par. Todo número par dá para dividir por 2. Bom, essa divisão aqui vai dar 1. Não vai sobrar nada. Abaixando o 4 vai dar 2. Não sobra nada. Então eu posso ter duas equipes? Claro que sim. Deixa eu colocar mais para cá. Uma equipe, duas equipes e 3 equipes. Será que dá para dividir em 3 equipes? 24 dá para dividir em 3? Vamos ver, ó. Se eu pensar em 3 equipes com crianças, 24 dividido por 3 vai dar 8. 8 vezes 3 é 24, não sobra nada. Oh, beleza, hein? Então eu posso ter 3 equipes? Claro que sim. Posso ter 3 equipes com as crianças. Aí cada equipe vai ter 8 crianças. Tá legal? E se eu pensar em dividir essas crianças em 4 equipes, eu consigo? Dá para eu dividir o 24 pelo 4? Vamos ver. 24 dividido por 4 vai dar 6. 6 vezes 4 é 24. E, opa, mais uma quantidade de equipes que eu consigo ter. Eu posso ter 4 equipes de criança. Então já fica, podia ter 1, 2, 3, 4, tá? Será que eu consigo ter 5 equipes com as crianças? Dá para eu dividir essas crianças em 5 equipes? Vamos ver? 24 dividido por 5, quantas vezes o 5 cabe no 24? Cabe 4 vezes. E aí vai sobrar 4 crianças. Epa, peraí. Então eu não consigo formar equipes com 5 crianças. Ou melhor, eu não consigo formar 5 equipes. Tá certo? Por quê? Porque a divisão das crianças em 5 equipes vai dar 4 crianças em cada equipe e vão sobrar 4 crianças. Tá? Mesmo que eu coloque uma criança em cada equipe, vai ficar uma equipe com 4 e outras com 5. Então isso aí não podia acontecer.
Tá legal. Agora vamos pensar no que a gente aprendeu. Né? Nós já sabemos que quando eu faço a divisão de um número por outro, eu estou encontrando os divisores daquele número, tá certo? Então, quando a gente encontrou aqui, ó, que na divisão do 24 por 5 o resultado foi menor que o divisor, quer dizer que eu posso parar. A quantidade de equipes que eu poderia encontrar já está aqui na lousa, né? Já está representada aqui. É só eu olhar com mais atenção, tá? Olha só, se eu consigo dividir as 24 crianças em 4 equipes, eu também consigo dividir as 24 crianças em 6 equipes. Então, ó, eu consigo dividir as 24 crianças em 6 equipes. Ficaria 4 crianças em cada equipe, né? Tem uma correspondência entre o 4 e o 6. Mais um detalhe. Se eu consigo dividir as 24 crianças em 3 equipes, eu também consigo dividir em 8 equipes. Claro, né? Se eu dividir as 24 crianças em 8 equipes, vão dar 3 crianças em cada equipe. Tá certo? Se eu conseguir dividir as 24 crianças em 2 equipes, eu também conseguiria dividir em 12. Não é? 24 dividido em 12 equipes vão dar 2 crianças cada equipe. 12. E se eu conseguir dividir as 24 crianças em uma única equipe, eu também conseguiria dividir as 24 crianças em 24 equipes. Tá? Então aqui a gente tem o 24 também. Tá legal? Então aqui, ó, o que nós fizemos foi procurar a quantidade de equipes possíveis, né, de formar somente com as crianças, pensando apenas nas crianças, tá certo? Eu posso ter uma equipe, posso ter 2 equipes, 3 equipes, 4 equipes, 6 equipes, 8 equipes, 12 equipes ou 24 equipes, tá legal? Se eu pensar em 8 equipes, bom, 24 dividido por 8 vai dar 3. Seriam 3 crianças cada equipe. Se eu estiver pensando assim, ó, eu quero formar 4 equipes com as crianças, 24 dividido por 4 dá 6, tá legal? Então a quantidade de equipes que a gente pode formar está representada aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seriam 8 equipes, certo? Pensando somente nas crianças. Agora, essa sequência que nós acabamos de montar aqui, ela é chamada de divisores do 24, né? É a sequência dos divisores de 24. Lembra que o professor falou que toda a sequência de divisores começa com 1 e termina com o próprio número que a gente tem. Se aqui for um número par, o 2 sempre vai aparecer, né? Agora a gente vai pensar na sequência, na quantidade de equipes que é possível formar somente com os adultos. Vamos pensar nos adultos, tá legal? Bom, eu tenho 18 adultos. Eu consigo dividir eles em uma equipe apenas? Opa, claro que sim, né? 18 dividido por 1 vai dar 18. Tá certo? E eu consigo dividir os 18 adultos em 2 equipes? Opa, claro, né? O 18 é par, né? Sempre, qualquer número par divide por 2. 18 dividido por 2 vai dar 9. E não sobra nada. Consigo dividir os 18 adultos em 3 equipes? Se eu dividir 18 adultos em 3 equipes, vai dar 6 adultos em cada equipe. E não vai sobrar nenhum. Então eu consigo dividir em 6 também. E os 18 adultos eu consigo dividir em 4 equipes? Vamos ver, ó. 18 dividido por 4. Quantas vezes o 4 cabe no 18? Cabe 4, né? E vai sobrar 2. Tá legal? Então eu não consigo dividir os 18 adultos em 4 equipes. Porque aí vão sobrar 2 adultos que vão ficar fora de alguma equipe. Tá legal? E por 5? Consigo dividir o 18 em 5 equipes? Não, né? Porque o 5 cabe 3 vezes no 18 e sobra 3. Então, ó, repare que eu não consigo dividir os 18 adultos em 5 equipes, porque vai sobrar 3. Bom, posso parar de procurar, né, quantas equipes eu consigo com os adultos. Porque eu já olhei aqui e vi que o resultado da conta está dando menor do que o divisor. Tá legal? Então, o número de equipes que eu posso ter com os adultos já está aqui representado. Quem são as equipes que eu consigo ter com os adultos? Eu posso ter uma equipe com 18 adultos, ou posso ter 18 equipes com apenas um adulto, certo? Posso ter 2 equipes com 9 adultos, ou 9 equipes com 2 adultos. Posso ter 3 equipes com 6 adultos, ou 6 equipes com 3 adultos. Tá legal? Então essas divisões que foram exatas,
elas me dão a quantidade de equipes que é possível formar, tá? Então aqui eu tenho, ó, eu tenho aqui, ó, uma equipe, 2 equipes, posso formar 3 equipes, posso formar 6 equipes, 9 equipes e 18 equipes, tá certo? Então aqui eu tenho, ó, a quantidade de equipes que eu posso formar. 1, 2, 3 e também o número de baixo, 6, 9, 18. Então essa sequência que nós montamos aqui, ó, é a sequência dos divisores de 18. Tranquilo, né? Então eu montei aqui, ó, a sequência dos divisores de 24, a sequência dos divisores de 18. Agora vamos pensar no problema. O problema diz o seguinte, que a gente tem que ter a quantidade de crianças e uma quantidade de adultos igual em cada equipe. Então vamos pensar assim, ó. Se eu dividir as 24 crianças em 4 equipes, beleza, tá? Só que eu não consigo dividir os adultos de maneira igual. Não dá para dividir os adultos em 4 equipes, certo? Então imagine aí que você montou 4 equipes. Aí você colocou 6 crianças. 6 crianças, 6 crianças, 6 crianças, 6 crianças em cada equipe. Tá legal? Aí você vai tentar colocar os adultos. Mas não dá para dividir as 18 crianças em os 18 adultos em 4 equipes. Porque o 4 não é um divisor comum. Vocês estão me entendendo? Ó, uma outra ideia. Eu posso dividir essas pessoas em 2 equipes, certo? Aí eu coloco, se eu dividir em 2 equipes, eu vou colocar 12 crianças em cada equipe, 12 crianças, e vou colocar 9 adultos em cada equipe. Então essa é uma divisão possível. Estão entendendo? Eu posso ter 2 equipes, cada equipe vai ter 12 crianças e 9 adultos. Mas eu quero a maior quantidade possível, né, de equipes. Então vamos tentar assim, ó, vamos tentar dividir em 3. Se eu dividir em 3 equipes, se eu colocar 3 equipes aqui, ó, eu vou ter, o relacionado com 3 é o 8, né? Eu vou ter 8 crianças em cada equipe, vão dar 24 equipes, certo? E vou ter aqui, ó, 6 adultos em cada equipe. 6 adultos em cada equipe. Então essa também é uma divisão possível da gente fazer. Tá? Perceba que o 2 e o 3 são divisores comuns do 24. Por isso que a gente consegue fazer as divisões dos adultos e das crianças. Assim como 1, né? Eu não vou nem contar 1. Agora, eu não quero qualquer uma das possibilidades. Eu quero a maior possível. Qual vai ser a maior possível? A maior possível é no 6, né? A maior possível está aqui no 6. Então, eu consigo dividir as 24 crianças e os 18 adultos em 6 equipes. Vamos montar essas equipes? Então, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu dividir as crianças em 6 equipes, vão ficar 4 crianças cada equipe. Certo? 4 crianças, 4C aqui é para representar as crianças, tá, gente? Esse C é de crianças. E se eu dividir os adultos em 6 equipes, vão ficar 3 adultos em cada equipe. Pronto. Então, eu consegui fazer uma divisão igual das crianças e dos adultos, né? Que todas as equipes têm a mesma quantidade de crianças, 4 crianças. Todas as equipes têm a mesma quantidade de adultos, 3 adultos, tá? E eu consegui a maior quantidade possível de equipes, que são 6 equipes. São 6 equipes com 7 crianças. Tá legal? Deu para entender o problema? Então aqui a gente está usando a ideia do MDC na resolução de um problema, tá? Se todo problema que der a ideia de divisão, você vai distribuir, vai dividir, vai repartir alguma coisa, e que você queira, né, que seja o maior possível, então a gente vai estar usando a ideia do MDC. Para resolver esse problema, ó, o que nós fizemos? Calculamos o MDC de 24 e 18. Qual foi o resultado do MDC de 24 e 18? Foi 6, tá? Tá legal? Então 6 vai ser o número de equipes que eu consigo formar. Com a maior quantidade de equipes que eu consigo formar. Tá legal? E aí, cada equipe vai ter essa quantidade de pessoas. Vão ser 7 pessoas, sendo 4 crianças e 3 adultos. Tá legal? Espero que vocês tenham compreendido.
A tarefa de vocês que vai aparecer aqui no final do vídeo são 3 probleminhas que envolvem a ideia de MDC, tá legal? Então eu gostaria que vocês tentassem fazer essa tarefa e na live de terça-feira, né, a gente faz a correção dessas questões da tarefa, tá legal? Uma boa semana a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Pessoal, e esse era um recado importantíssimo que eu tinha para passar para vocês, tá? Nós estamos então no roteiro de estudos da semana 8. E nesse roteiro de estudos, eu vou colocar o último formulário do Google referente ao segundo bimestre, tá? Então, ó, esse vai ser o último formulário do Google que você vai ter. Vai estar no roteiro de estudos da semana 8, tá legal? Bom, outra coisa. No total, eu passei 6 formulários do Google, cada um valendo 1 ponto. Não se esqueça, tá? Foram 6 formulários do Google, cada um valendo 1 ponto. Aonde você encontra o link desses formulários? No roteiro de estudos, tá? No roteiro de estudos da semana 1, tem o formulário 1, primeira atividade avaliativa. No roteiro de estudos da semana 2, tem o formulário 2. Roteiro de estudos da semana 3, formulário 3. Roteiro de estudos da semana 4, formulário 4. Aí na semana 5 a gente teve a VA, né? Então eu não passei formulário na semana 5, porque no roteiro de estudos da semana 5 eu dou as orientações da VA, tá certo? VA também é um instrumento avaliativo valendo 4 pontos. No roteiro de estudos da semana 6 tem o formulário 6. No roteiro de estudos da semana 7 eu não passei formulário. E no roteiro de estudos da semana 8, agora a gente tem o formulário 8, tá certo? Então, não deixe de fazer nenhum deles, porque todos são importantes. Todos valem 1 ponto e dá um total de 6 pontos. E a hora que eu junto com os 4 da VA, ficam 10 pontos. Bom, as orientações, ó. Dia 20, eu esqueci da data, não mais importante. No dia 20 do 7, vai ter início a prova bimestral, tá legal? Então eu vou postar na plataforma do Uno, né, lá em atividades, o link da prova bimestral no dia 20 do 7. Você vai ter uma semana para fazer, até o dia 27 do 7, tá certo? Então começa no dia 20, termina no dia 27. Nesse meio termo aqui, no dia 21, a gente tem uma live. E nessa live eu quero fazer o quê? Eu quero abrir a prova e explicar para vocês, fazer uma leitura, como se a gente estivesse em sala de aula. Então a minha dica é a seguinte: apesar da prova ficar aberta já na segunda-feira, dia 20, que você espere, né, até a terça-feira, dia 27, até a terça-feira, dia 21, na live, onde eu vou estar explicando. Ah, professor, eu posso abrir a prova, ler, mas não responder, tá? Não vou clicar para enviar para o professor, tá? Só vou ler e fechar a página. Posso fazer isso? Pode. Assim você já tem uma noção melhor do que vai cair na prova e na live você pode estar tirando as suas dúvidas. Tá legal? Tá? Qual é o conteúdo da prova? Bom, o conteúdo da prova, unidade 4, tá? Operações com números naturais. Então vai cair das páginas 46 até a página 53, que é aquela parte de expressões numéricas, e vai cair da página 56 até a 65, que é a parte de múltiplos, MMC, divisores e MDC. Tá legal? Então esse era o recado que eu tinha para passar para vocês, tá? Para se organizarem aí. Fiquem com Deus, gente. Boa semana.